estruturação de texto, né? Uma coisinha que o pessoal ainda tem errado um pouco texto, Zé Maria vai explicar bem direitinho para que nas próximas redações a gente consiga fazer de uma forma legal. Tá joia? Beijão, boa aula para vocês. Boa tarde, senhores. Ô, boa tarde, fraco, meu Deus do céu. Boa tarde. Aí, muito bom. Pessoal, prazerzaço estar aqui com vocês, tá? Professor José Maria, professor de língua portuguesa. Vou trabalhar aqui hoje com vocês a redação. É assim que você se sente, né? Quando olha para a redação, você está vendo aí a abertura da nossa aula, né? Não vai ser mais assim não, né? Vamos tentar passar aí pelas várias etapas de produção do texto da redação. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas nem começou a aula, você já vai fazer pergunta? Vou. Qual é a redação, qual é o tipo de texto da redação que é cobrada no Enem? Dissertação argumentativa, perfeito. Dissertar é falar sobre um tema. Argumentar é o quê? É se posicionar sobre esse tema, ok? Então você vai fazer as duas coisas, você vai falar sobre um tema, né? Você vai falar sobre um tema, um assunto, enfim, algo que está aí sendo alvo de discussão na nossa contemporaneidade, tá? O tema do Enem, ele se caracteriza por ser um tema atual. Professor, qual é o tema que o senhor aposta esse ano? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil. Se eu acho que vai cair alguma coisa acerca das manifestações, se eu acho que vai cair alguma coisa acerca da redução da maioridade penal, é difícil saber. Agora, concorde comigo, são todas questões essas que fazem parte do nosso dia a dia. E você tem que estar a par. Como assim? Entendendo o porquê da discussão, entendendo os dois lados. A gente tem um vício muito feio, que é o seguinte: dado um determinado assunto, eu conheço só um dos lados da moeda. Eu só quero conhecer um dos lados da moeda, que é o lado que me interessa. Não pode ser assim não. Rapaz, com certeza haverá pessoas que pensam de forma contrária ao que eu penso. O seu pensamento ele não vai ser unanimidade, concorda? Você tem que conhecer esse outro lado, né? Você tem que conhecer esse outro lado para de duas uma. Ou você repensar o seu ponto de vista, ou então você identificar pontos fracos do lado contrário e fortalecer ainda mais o seu ponto de vista. Está entendendo o que eu estou falando? Então é importante que os senhores estejam a par do noticiário, pessoal. Pega um jornal, rapaz, pega aí num domingo, pega um jornal lá do seu pai, dá uma olhada no jornal, vê lá quais são as principais discussões, ok? Lá no jornal, puxa, no telejornal, né? Se interessa por alguns assuntos que às vezes não são assuntos que a gente gosta muito, mas vai lá, tenta entender um pouco o que está sendo posto em debate, porque o Enem, ele vai querer que você dialogue, ok, com essas questões atuais. Professor, isso aí, de certa forma, a gente já sabe. A gente está numa dificuldade muito grande, foi isso que o Fábio me alertou quando me convidou aqui para esse domingo, né? Domingo super especial, diga-se de passagem. Ele me alertou para o seguinte: o pessoal está tendo dificuldade na hora de iniciar o texto. O diabo do texto é que é o problema, o início dele, né? Esse é que é o problema. Pois vamos lá. Se você for aí na sua apostila, se você for aí na página de número 11, eu vou começar a minha aula assim, tá? Se você for lá na página de número 11, certo? Tem lá um campinho dito assim, dúvidas comuns. Tem dúvidas comuns? E aí uma das perguntas que ele faz aí é a seguinte, como começar uma dissertação? Como começar uma dissertação? Então eu vou me concentrar muito hoje nessa pergunta, certo? Como começar uma dissertação e, obviamente, como desenvolvê-la e como concluí-la. Ele fala assim, o aluno da redação manifesta uma angústia. Qual é a angústia dele? Não sei como iniciar. Não sabe como iniciar porque não sabe como desenvolver e como concluir. Quando ele pergunta, eu não sei como iniciar, na verdade, o problema dele não é só o início não, é o meio e o fim também. Ele pensa que é só o início, mas não é tudo. É pior ainda, né? Ok? Aí olha só, por que ele não sabe iniciar, ele não sabe desenvolver e tampouco concluir? Porque ele não organizou um plano. Aí eu queria que você desse muita atenção a essa palavra, plano, ok? É o que eu vou
apresentar hoje como projeto. Ó, projeto que você está lendo aí no slide, projeto de texto. Ok? Esse plano que ele fala aí, que é o que você tem que saber, é o tal do projeto de texto. Rapaz, o João Filho aí, grande professor de literatura. Quando você vai construir uma casa, você começa a construir a casa de qualquer jeito? Não, você precisa de um projeto. Um projeto, né? Não tem um projeto de gente? Tem um projeto de texto também. Tem um projeto de gente, aquele que quer ser gente um dia? Tem um projeto de texto também. Uma coisa que pretende ser texto um dia. A gente precisa primeiro fazer o nosso projeto, ok? Antes de começar de fato a escrever a nossa redação. Professor, o senhor está falando do rascunho, é isso? Também, o rascunho nessa hora ajuda muito. Ajuda muito o rascunho. Mas não é só o rascunho não. Cada um tem o seu jeito de fazer. Tem gente que organiza o plano da redação em tópicos, né? Tópicos principais, o cara vai lá jogando algumas ideias principais que quer abordar no texto. Aí quando vai para a redação do parágrafo, procura desenvolver cada uma dessas ideias. Isso é uma maneira de planejar o texto. Você imagina a sequência do texto antes de começar a escrever. Eu não posso começar o texto sem saber o que vem na sequência. Eu já tenho que prever isso. Essa é a grande sacada da boa redação, ok? Moçada, guarde essa imagem aí, ó. Eu vou explicar para você cada uma dessas etapas. Você conhece isso, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. São as 3 etapas. Você está careca de saber, né? Já está mais careca do que eu de saber que as 3 etapas do texto dissertativo argumentativo são essas: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu pus aí na introdução? Dá uma lida comigo aí no slide, ó. Na introdução, você tem que identificar a situação problema. Identifique a situação problema. O que é essa situação problema? A gente vai ver isso na prática. Dado um tema do Enem, você tem que ser capaz de identificar uma situação problema dentro desse tema. Identifiquei a situação, o que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu vou detalhar essa situação problema. Como é que você detalha uma situação problema? Entendendo as causas desse problema. São causas e consequências, não é isso? Quando você trabalha a causa, você necessariamente também trabalha com a consequência. Não existe causa sem consequência, não existe consequência sem causa, é natural. Então, para entender o problema, quais são as causas dele? Ixi, professor, mas são muitas. São muitas. Pelo amor de Deus, eu vou explicar um problema de ordem social, de ordem política, de ordem cultural. É muita coisa. Faça o seguinte, tudo você não vai conseguir citar. Isso é fato. Mas escolha 2 ou 3 causas principais. 2 ou 3 causas que você julga como principais. Faça isso. Só, mas tem outras causas. Eu sei, homem. Mas não tem espaço, né, para você inserir essas outras. Então, você vai escolher 2 ou 3 causas principais, né, que justifiquem a existência daquela situação problema. Você sabe também que o Enem, ele quer o que de você? Ele quer que você proponha intervenções. Ele quer que você proponha soluções para aquela situação problema. Raciocina comigo. Como é que eu resolvo um problema? Conhecendo o que dele? As causas. Você só resolve um problema se você conhecer as causas desse problema. Vamos fazer aqui uma comparação. Não tem nada a ver essa comparação, mas é mais ou menos isso. A porta lá de casa não tranca. Esse é o problema. Por que a porta lá de casa não tranca? Porque a fechadura está quebrada. Qual a solução? Trocar a fechadura. Pronto, é a mesma coisa. Não, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa não, né? Mas o raciocínio é o mesmo. Identifica um problema, entende quais são as causas desse problema e intervém nessas causas. Se você matar as causas do problema, você mata o problema. Faz sentido esse raciocínio? Então, guarda aí esse esquema, faz essa anotação, porque ela vai ser muito útil para a gente. Moçada, vamos lá, na sequência.
Ó, eu vou fazer aqui uma exemplificação para você, tá? Aqui você tem listados alguns temas do Enem. Peguei aí, tema lá de 1900 e bolinha, até temas mais atuais. De baixo para cima, ó, o tema de 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, valha-me Deus. Diabo de tema, aí o cara olha para um tema desse e começa a ficar doido, né? Começa a se desesperar. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Aí aquela pergunta, como é que eu inicio esse gacho? Aí vai subindo, viver em século XXI, limites entre o público e o privado. Esse daí até que vai, né? Esse daí até que vai, né? Mais ou menos, né? Mas em comparação com o de 2012, vai subindo. 2010, só tem carne de pescoço, meu amigo. Olha só, o trabalho, se bem carne de pescoço é bom, né? O trabalho na construção da dignidade humana. É o que, rapaz? Eu vou falar sobre o que, minha Nossa Senhora? Doutor, o que estava lá escrito na introdução? Identificar a situação, problema. Vamos começar lá do tema de 2012, né? O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Você consegue identificar alguma situação, problema nesse tema? Obviamente, alguns de vocês fizeram a prova do ano passado, outros não. Mas eu vou só reproduzir o que tinha lá na proposta, tá? Em linhas gerais. Falava-se muito lá dos bolivianos, dos haitianos, que têm migrado em massa para o Brasil em busca de emprego. O Haiti passou por um terremoto, por uma catástrofe, né? O país foi destruído há pouco tempo e essas pessoas tiveram que migrar aí para países em condições melhores. Muitos deles vieram para o Brasil, trabalhar aí nas obras da Copa, né? Enfim, seduzidos aí pelas boas oportunidades que havia aqui no Brasil. Vamos pegar aqui o Ceará. Você vai ali para São Gonçalo do Amarante, rapaz. Você encontra quem lá? Rapaz, tem lá uma colônia de coreanos. Os coreanozinhos lá estão falando português melhor até do que a gente já, né? Estão falando português direitinho já. Esse pessoal veio para cá fazer o quê, minha Nossa Senhora? O que um coreano vem fazer aqui no Brasil? Ora, doutor, né, várias oportunidades de emprego, né, várias chances, né, de mão de obra qualificada. Um tema polêmico aí que tem sido uma discussão danada agora, né? Os médicos estrangeiros. Eita, né? A vinda aí dos médicos estrangeiros, né? O tema foi do ano passado, mas a discussão, ela ainda é atual, né? Qual é a situação, problema que eu vejo aí? Uma delas, tá? Não é a única. Cada um vai enxergar uma situação, problema. O preconceito, rapaz. A gente achava que esse problema antes era um problema lá da Europa, né? Na Europa há um preconceito contra o imigrante, que é uma coisa bem... um nome para isso, né? Qual é o nome? Esse preconceito contra o elemento de fora? Xenofobia. Xenofobia. Até então, isso aqui no Brasil era uma coisa surreal, né? Por que uma coisa surreal? Rapaz, a nossa cultura, ó, recebeu o imigrante italiano, recebeu o imigrante japonês, recebeu tanta gente de fora, e esse pessoal, Maria, adora o Brasil. E agora esse pessoal está começando a disputar mercado de trabalho com o brasileiro, né, e está começando a ameaçar, digamos, entre aspas, nossas oportunidades, né? Isso aí tem gerado uma certa rivalidade. Olha o problema surgindo. Um dos problemas, né? O preconceito contra o estrangeiro, que antes era coisa lá da Europa, agora também está presente no Brasil. Pega o tema aí de 2011. Viver em rede no século XXI, limites entre o público e o privado. Acho que esse é mais fácil, né, de identificar a situação, problema. O pessoal sabe usar a rede de uma forma legal? Todos usam a rede de uma forma legal? Você garante para mim isso? Não. Olha o problema. Não. Muitas pessoas abusam no uso das redes sociais. E digo mais, se arriscam, né? Divulgando ali informações de cunho muito confidencial, de cunho muito íntimo. Aí o cara acorda, rapaz, vou para tal canto, aí põe lá no Face da vida. Rapaz, tô indo não sei para onde, aí põe lá no Face da vida. Meu amigo, o mundo, cuidado, o mundo é perigoso. Vai que pessoas mal intencionadas rastreiam aí esse seu itinerário, né?
e podem, sei lá, pega aí, o nosso mundo infelizmente é tomado pela violência, sequestros relâmpagos, ok, assaltos, o cara conhece o itinerário teu todinho da semana, vai ficar fácil, né? Ok, te assaltar, enfim, extorquir, te golpear, puxa, então tem que tomar cuidado com essas informações. Aqui eu dei 2 exemplos, moçada, né, de como você pode dar o start, né, dar o começo num texto como esse, que muitas vezes tem um tema difícil. O tema do ano passado, por exemplo, foi um tema que eu considerei bastante difícil. Identifique uma situação, problema. No tema de 2012, o preconceito contra o estrangeiro está começando a se fazer presente no Brasil. O tema de 2011, esse pessoal que exagera de divulgar informações confidenciais na rede. Você pega outros temas aqui, ó. Pega aí, por exemplo, o tema, vamos pegar um tema bem antigão, o de 99. Ave Maria. Olha esse tema aí, ó. Cidadania e participação social. Eita diacho. Começar um tema desse, cidadania. Cidadania, rapaz, destaque essa palavra, é uma das grandes palavras aí, destaques da prova do Enem. Cidadania. Dificílimo definir cidadania, mas vamos tentar definir. Cidadania é quando eu penso muitas vezes mais no ponto de vista coletivo do que no individual. Quando eu manifesto preocupações com o coletivo, eu estou sendo cidadão. Vamos dar um exemplo bem fácil. O trânsito, né? O trânsito, Maria, é o maior exemplo disso tudo, né? Eu estou aqui no meu carrinho. Aí eu posso parar aqui em fila dupla, né? Para o meu garoto descer rapidinho. Mas aí vamos lá, eu vou parar em fila dupla, aí eu vou atrapalhar um monte de gente que está vindo atrás, né? Aí eu vou fazer, sabe o quê? Não vou parar em fila dupla, não. Eu vou parar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais distante, não pode ser muito também, né? Não pode ser muito também, porque não dá, né? O menino, coitado do menino, né? No sol quente. Tá? Eu paro um pouquinho mais lá na frente, desobstruo o tráfego e fica todo mundo em boa, todo mundo numa paz. Pronto, eu parei por um momento de pensar somente em mim para pensar no coletivo, no bem-estar coletivo. Isso é cidadania. Ó, cidadania e participação social. Vamos tentar enxergar uma situação, problema aí. Quem enxerga uma situação, problema aí? Para você enxergar a situação, problema, você faz um questionamento para você mesmo. Certo? Rapaz, todo mundo se comporta de maneira exemplar no que diz respeito à cidadania? Todo mundo? Você garante para mim? Não. Pronto, aí, situação, problema fácil. Nem todo mundo se comporta de forma exemplar. E com respeito à participação social, porque tem aquele cara também que reclama de tudo, né? Rapaz, o governo deveria fazer isso, o governo deveria fazer aquilo, sabe? O Fábio Frota devia fazer aquilo, não sei o que devia fazer aquilo também. E tu, rapaz, vai fazer o que, homem? Tu tá fazendo o que? Só pede pros outros, né? Fazendo, você não participa da sua sociedade. Muitos de nós não somos proativos, né? Olha aí, ó, 2 situações, problemas que a gente consegue identificar. Eu posso dizer uma palavra para resumir isso: comodismo, né? Comodismo. O brasileiro, a gente poderia pôr dessa forma, no geral, ele é um pouco acomodado. Está começando a mudar um pouquinho isso, né? Está começando a mudar de passagem. Mas o brasileiro, ele é acomodado, ainda deixa de muito lado, ainda, sabe, negligencia muito as preocupações cidadãs. É uma situação problema, ok?